Olá, hoje nós recebemos aqui no programa Café com Prosa, esse programa inaugural, o apóstolo Ivomar Campos, líder do projeto Vida para as Nações, aqui de Conselheiro Lafayette, e que vai nos explicar um pouco do seu trabalho, do crescimento da Igreja Projeto Vida para as Nações aqui na cidade. Apóstolo Ivomar é pai de 3 filhos, esposo, psicanalista e pastor da Igreja Projeto Vida para as Nações. Muito obrigado por ter aceitado o convite, prazer, apóstolo. E a gente gostaria de conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais do seu trabalho no Projeto Vida. Uma alegria. É um prazer para a gente estar aqui. Eu quero realmente, desejo de todo o coração que Deus esteja abençoando sua vida, abençoando o programa aqui e abençoando os nossos ouvintes aí, os nossos amigos que estão nos ouvindo. Quando que o senhor sentiu o chamado pastoral e como é que foi essa experiência? Na verdade, eu não tinha muito tempo na fé. Eu estava num congresso de jovens em Angra dos Reis e ali eu ouvi uma pregação, uma mensagem, né, de um pastor do Rio de Janeiro. Eu tinha mais ou menos uns 2 anos de casado e estava lá naquele congresso quando eu vi uma palavra de desafio, né, um desafio para missões, para ganhar pessoas, para ajudar pessoas, e ali eu senti Deus tocar na minha vida de maneira muito intensa, muito forte, e eu atendi aquele apelo de Deus ao meu coração. Então isso foi aí, não é? Isso aí já tem uns 30 anos, né? Graças a Deus que Deus falou no meu coração, e hoje eu estou aí seguindo a Jesus e com o desejo de conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Esse é meu alvo, esse é meu propósito no ministério. Como o senhor vê a igreja de hoje e quais são os pontos positivos e negativos? Uma coisa que eu vejo de positivo é o crescimento da igreja hoje. Então eu vejo que o evangelho está crescendo muito, não somente no Brasil, mas no mundo. Mas tem uma coisa que me preocupa, né? Esse para mim é o lado negativo, é justamente a questão da identidade. Então nós sabemos, aliás, eu entendo que a pressão que a igreja sofre hoje, que as pessoas sofrem hoje, não somente a igreja de modo geral, a pressão de fora para dentro é uma pressão muito forte. Então eu entendo que a maior dificuldade que eu vejo hoje é o ataque à nossa identidade, né? Então eu vejo a igreja crescendo muito, muitas pessoas realmente seguindo a Jesus, não é? Entendendo a palavra de Deus, mas por outro lado eu vejo um problema sério quanto à questão da identidade, a pressão de fora para dentro, os valores dessa sociedade relativista hoje, não é? Tem assim ameaçado mesmo a igreja. Então isso para mim é uma coisa muito séria e uma coisa muito perigosa, porque isso vem para desconstruir a nossa identidade. Quais têm sido os principais desafios do senhor como pregador da palavra? O principal desafio para mim é justamente a questão, não digo que é um desafio meu, eu entendo que é um desafio da igreja, é a questão da transformação da sociedade, né? Então eu entendo que Deus nos colocou aqui, a igreja está aqui nessa terra não para viver no seu canto, no seu gueto religioso, mas a igreja está aqui hoje para ser influência, e eu entendo principalmente para ser um canal do amor de Deus. Isso não é fácil, porque na verdade
nós vivemos num mundo, numa sociedade muito preconceituosa com muitas coisas. A gente sabe disso, daí a luta aí dos afrodescendentes e, né, a luta da mulher para assumir um espaço na sociedade. Então a verdade é que é uma sociedade muito preconceituosa e Deus quer que nós sejamos esse canal do amor de Deus. Isso não é fácil, não é? Porque é uma sociedade multiculturalista, não é? Uma sociedade com centenas e milhares de religiões, enfim. Então é um desafio, né? É um desafio ser esse canal de transformação, esse canal do amor de Deus, porque é o amor de Deus que toca as pessoas, que transforma as pessoas, que muda a vida das pessoas, que sara as pessoas interiormente, de dentro para fora. Então, essa é a proposta do cristianismo, a proposta do amor de Deus, mudar o homem de dentro para fora, não é? As atitudes são consequência do que você é por dentro, do que você é lá dentro de você. E Deus, ele entra na vida do homem e muda de dentro para fora. Então esse é um grande desafio, né? Ajudar a sociedade, ser esse canal de transformação da sociedade. E é isso que nós perseguimos como igreja. Em sua trajetória, qual que foi o momento mais marcante? Foi o dia da minha ordenação. Porque eu vim de um segmento denominacional bem rígido, no sentido teológico, né? E eu fiz a faculdade de teologia, licenciatura em teologia, depois pagando matérias do curso de bacharel também. E na época que eu fui ordenado, eu tive que estudar para fazer uma prova com média 7, não é? E assim, a gente teve que estudar muito, tinha uma bibliografia de 11 livros técnicos, não é? E juntando a tudo isso as pressões da vida, né? Eu, na época, com 2 filhos, né? Era o Mateus, então o Mateus e a Débora somente, agora tem a Osana, né? Mas com os filhos e né, questões financeiras e muitas pressões espirituais, um tempo de muita pressão, uma faculdade muito puxada, muito difícil, não é? Minha esposa trabalhando né, como uma guerreira do meu lado, não é? Mas trabalhando para manter a educação dos meus filhos. Enquanto eu estudava, eu viajava 4 horas e meia para estudar todos os dias, né? Eu morava em Angra dos Reis e estudava no Rio de Janeiro. Eram 2 horas e 15 para ir, 2 horas e 15 para voltar. Então não foi um tempo fácil, um tempo muito difícil de estudos, de dedicação. E depois que terminei a faculdade, vem então a prova, né, com os livros, e eu tive que estudar muito. Então foi muito marcante quando eu passei por uma banca, quer dizer, pela prova escrita e depois por uma banca oral. Então quando eu passei por aquilo tudo, eu respirei, e aí o dia da minha ordenação, inclusive nesse dia eu chorei muito, porque foi um desabafo de todo o peso e toda a pressão. Então nunca vou esquecer, não é? Nunca vou esquecer por toda a pressão e a vitória que Deus me deu. Foi Deus, e por quem foi a minha esposa e quem ela é do meu lado, me apoiando e me ajudando, graças a Deus. Então esse foi um dia marcante, né? A juventude de hoje, ela tem se mostrado muito participativa na igreja. Qual a diferença do movimento jovem hoje com a juventude do seu tempo? A juventude hoje, ela é uma juventude bem ativa. Porém, eu vejo que o maior desafio hoje aí, a dificuldade está na superficialidade, né? Nós temos lutado para dar identidade e profundidade. Na juventude do meu tempo, havia mais profundidade, não é? Mais consistência. Essa é a minha preocupação. Na juventude atual, eu digo de modo geral, né?
essa geração Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar. Então eu vejo que falta muita profundidade, consistência, não é? E uma geração muito inconsistente, né? E inconstante. Então isso eu vejo a diferença marcante. Por um lado eu vejo hoje em dia sim muita fome e sede por Deus, os jovens, né? Mas eu percebo justamente a falta de profundidade. Essa para mim é a maior preocupação, é a grande diferença, profundidade. A família, ela tem sido hoje alvo da igreja, tendo em vista a várias polêmicas lançadas nos últimos anos. Que conselho o senhor daria nesse momento para as famílias? Que Deus é a base, Deus é o sustento e que a família, né, precisa de princípios. Toda organização, toda sociedade, não é? Toda estrutura precisa de princípios, não é? O Brasil, nós temos a Constituição, não é? Enfim, as nações têm as suas constituições. A família precisa de uma Constituição. A família precisa de princípios, não é? Sem princípios, nada sobrevive sem o norte. Então a família, ela precisa de princípios, ela precisa de valores, porque, né, a família é a célula principal da sociedade. Ela é a célula, é ali na família, é dentro da família que indivíduos, que pessoas saudáveis ou adoecidas podem ser formadas. Então eu entendo que a maior necessidade é justamente uma Constituição, né, princípios e valores. E esses princípios, né, é a palavra de Deus. É a Bíblia. Eu não quero passar aqui, entende? Um conceito religioso, né, fanático. Não é isso. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais vendido do mundo, mais traduzido do mundo. Então, a família precisa de princípios e valores que possam sustentar, como toda organização, né? E nada melhor do que os valores de Deus que estão na sua palavra. Então, o Senhor Jesus vai dizer uma coisa tremenda. Ele diz que a casa construída sobre a rocha é a casa que permanece quando vêm as tempestades. Então, a família hoje está enfrentando muitas tempestades, muitas guerras, muitas lutas, especialmente em relação a valores. Então a família precisa de valores e nada melhor do que os valores de Deus. Então são os valores de Deus que sustentam a família. O senhor é casado, pai de 3 filhos. Como é ser ao mesmo tempo pai, esposo e pastor? Não é fácil. É difícil porque eu não posso, dentro da minha casa, ser o pastor. Dentro da minha casa, eu sou o pai e eu sou o esposo, né? Como também é o desafio para minha esposa, ela é pastora comigo, né? Enfim, nós somos um. Então, em casa é o desafio para ela, para nós, né? Em casa nós não somos pastores. Eu sou marido, ela é esposa, eu sou pai. Isso é um desafio, não é? Porque pastor é minha vocação, minha profissão, tudo. Então não é fácil separar essas questões aí, entende? Mas esse é um desafio, né? Isso é uma coisa que a gente procura trabalhar, não é? Que nós temos que ter disciplina. Mas assim, não é fácil, mas é importante. E sobretudo Deus é a nossa rocha, Jesus é quem mantém a minha casa, é quem nos sustenta. Muitos pastores têm sofrido com os filhos fora da igreja. Qual o segredo, né, do senhor com os 3 filhos dentro da igreja, inclusive um ordenado pastor há pouco tempo? Eu não tenho segredo nenhum. A mesma fonte para mim é a fonte para todos. Eu simplesmente lutei e luto para criar os meus filhos nos caminhos do Senhor. E quem mantém eles, quem mantém a minha casa, pela graça e misericórdia, é o Senhor Jesus. Então, eu não digo assim que tem um segredo. Não, todo mundo precisa seguir o mesmo caminho, não é? Jesus é a fonte, a palavra de Deus,
né, é a fonte de vida e de valores e de princípios. É isso que eu faço, como toda família cristã precisa fazer, né? Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores e para o programa Café com Prosa. Eu quero deixar uma mensagem simples, né, para o café, para o programa, para todos, né? Eu quero dizer que tem jeito, né? Quero dizer que tem jeito. Não desista da vida. Jesus é a solução. Nunca se esqueça disso, tá bom? Um abraço em todos aí. Deus abençoe sua casa, a sua família, e obrigado, Renato, pela oportunidade, em nome de Jesus. Nós é que agradecemos e agradecemos a você ter acompanhado esse programa e já convidamos para que no domingo que vem, às 15 horas, você acompanhe a nossa entrevista com o presidente do CDL de Conselheiro Lafayette, Aloysio Rezende. Muito obrigado.